Já pensou se fosse possível reescrever a alma de uma nação? Pois é. No Brasil, existe um projeto político bem ambicioso chamado HOP-OLI, que propõe uma Constituição da Alma Brasileira. A ideia é fazer exatamente isso. Vamos dar uma olhada em como eles pretendem fazer isso? E olha, essa frase aqui, ela resume bem a essência da coisa. O projeto não começa com um comício político com barulho. Ele começa com um diagnóstico filosófico bem profundo sobre a condição atual do Brasil. Então, que problema tão fundamental é esse que o projeto diz que quer resolver? Para a gente entender a proposta, a gente precisa primeiro mergulhar no diagnóstico que ela faz do Brasil hoje. A ideia central do projeto é essa. O Brasil não está quebrado, está exausto. E essa fadiga nacional, segundo eles, viria de uma crise bem profunda de moralidade e de legitimidade que as pessoas sentem em relação às suas instituições mais importantes. O projeto usa uma imagem bem forte para descrever a Constituição atual, uma catedral barroca, ou seja, imensa, super complexa, cheia de detalhes. Nas suas 95 teses, e essa é uma referência clara à reforma protestante, eles argumentam que essa complexidade toda só serve para quem tem o poder de interpretar a lei e não para o cidadão comum. E qual o resultado disso? Bom, segundo a proposta, o resultado é um sistema onde a lei mais importante do país virou um peso, sabe? Deixando o povo do lado de fora, sem conseguir entender e, por consequência, sem conseguir governar a si mesmo. Ok, então esse é o diagnóstico do problema. E a solução? Bom, aí a gente entra no núcleo intelectual de todo o projeto, na sua filosofia. O projeto diz que a crise do Brasil não é só jurídica, é ontológica. Ou seja, é uma crise sobre a própria natureza do ser, da verdade. E a solução, então, seria voltar para esse princípio fundamental. A verdade vem antes do Estado. Essa ideia aqui é a base de tudo. A crença de que a verdade e a dignidade existem antes e acima do Estado é o que vai moldar cada detalhe da reforma constitucional que eles propõem. A proposta, então, quer pegar esses pilares todos, a unidade nacional, uma referência ao divino, a família como base e o cidadão como um agente moral, e colocar eles lá, no coração do documento fundamental da nação. Certo, mas o mais interessante é ver como essa filosofia toda vira lei, vira texto concreto na prática. A proposta central é radicalmente simples: reduzir a Constituição a apenas 10 títulos essenciais. O objetivo é criar um documento forte, enxuto e respeitado. E todo o resto, todo aquele microgerenciamento, isso iria para as leis comuns. Um exemplo bem claro dessa filosofia está na liberdade de expressão. A proposta evoluiu. No final, eles chegaram a um princípio absoluto. A expressão tem que ser irrestrita na Constituição. Qualquer abuso ou crime cometido por meio dela deve ser tratado pela lei comum e não com censura prévia. Para a gente entender o impacto disso, olha só como funciona a hierarquia das leis no Brasil hoje. O projeto HOPLO quer reformar essa estrutura, garantindo que os seus princípios fundamentais, como essa liberdade de expressão absoluta, fiquem lá no topo, no nível constitucional, acima de qualquer tratado ou lei comum. Outra mudança estrutural muito importante é o federalismo descentralizado. A ideia é resumida nessa frase: mais municípios, menos federal. A inspiração vem do político Franco Montoro e a ideia central é que o poder local é a fonte primária do poder do povo. Ok, mas isso tudo é muito bonito no papel, né? Como tirar essa ideia da teoria? Aí é que entra o plano de ação todo focado nas eleições de 2026. Como a gente pode ver aqui, o plano é de longo prazo. Começa com uma campanha de conscientização chamada Estopim, lá em janeiro de 2026. A ideia é criar um movimento, ganhar apoio popular antes de chegar no momento decisivo das eleições. Eles criaram um mecanismo que busca ser bem direto para isso, um pacto político. A ideia é amarrar os políticos eleitos a um mandato único e claro dos eleitores, fazer a reforma acontecer. E o slogan que amarra tudo isso é: direto e reto, sem compromisso, sem voto. A estratégia do movimento é essa: fazer o voto ser um pacto com uma condição clara, e não um cheque em branco. E no fim das contas, o projeto HOPL deixa uma pergunta no ar, uma provocação para a nação inteira. A resposta que o próprio projeto dá a essa pergunta é que o poder não sumiu. Ele foi, na visão deles, usurpado por um sistema super complexo. Então, todo esse esforço é apresentado como uma restituição, uma forma de resgatar o poder que pertence ao povo. E para fechar, fica essa reflexão que o projeto ROPL deixa: a de que uma Constituição, sozinha, não pode salvar um povo que esqueceu a sua própria identidade.
A resposta, portanto, não estaria só no texto da lei, mas na própria alma da nação.